Irmãos, vamos dar continuidade à nossa aula. Semana passada, estamos nos livros de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 11. E paramos no versículo 14. 1 Reis, capítulo 11, versículo 14. Nós vimos que a desobediência a Deus, ela acaba acarretando algumas consequências, né, para as nossas vidas. Os irmãos estão me ouvindo? Estão ouvindo? Amém? Vamos começar a aula, irmãos. Então, vimos no capítulo 11 que a desobediência a Deus acaba acarretando algumas consequências, e essas consequências reais, né? Consequências verídicas. Então nós vemos que Salomão, ele, apesar de ser um homem muito sábio e poderoso, ele não estava acima da disciplina de Deus, né? Então, Salomão, ele era um homem muito sábio, poderoso. Nós vimos a história, grandes coisas, grandes feitos que ele tinha feito para com a nação de Israel, porém, acabou se desviando dos caminhos do Senhor, né? E nós sabemos que há consequências, e essas consequências são verdadeiras, são reais. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Só para poder lembrarmos um pouco, nós vimos semana passada a aula falando de Salomão, que ele acaba se pervertendo no seu caminho a conhecer algumas mulheres que não eram da linhagem do povo de Israel, e ele acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Mas o erro de Salomão não foi apenas só se casar com as mulheres, mas o primeiro erro dele foi ter desobedecido a Deus. Então, pela desobediência que Salomão ele fez a Deus, primeiramente, acarretou essas consequências. Nós vimos no capítulo de número 9 até o capítulo de número 13, o Senhor advertindo Salomão pela escolha. Cada escolha que nós fazemos há uma consequência. Então, Salomão, ele escolheu se desviar do caminho do Senhor, e houve punição por essa escolha. Então, nós vamos ver que Salomão, ele desobedece a Deus, e essa desobediência acarreta consequências reais. Por Salomão ter desobedecido a Deus, o Senhor, ele costumava, quando o seu povo estava adorando a outros deuses ou estava perdido, o Senhor, ele tem algumas formas de chamar a nossa atenção, de chamar a atenção do seu povo, né? Ou algo dava errado, ou alguma nação vizinha se levantava contra o povo de Israel, e isso era alguma das formas do Senhor chamar a atenção do povo, para que o povo voltasse a Deus novamente. E não foi diferente com Salomão. Salomão, ele não obedeceu ao Senhor, então o Senhor acabou levantando alguns adversários contra Salomão. Passa para mim, Vitor, por gentileza, o próximo slide. Nós vamos ver, aqui no capítulo de número 11, capítulo de número 11, versículo 14, fala assim a palavra do Senhor de 1 Reis. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, edomita, Hadade, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos,
exterminaram todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército de Israel permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edonitas. Mas Hadad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edonitas que tinham servido seu pai. Partiram de Midian e foram para a parte de Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terra a Hadad. Ele ofereceu alimentos. O faraó escolheu bem. O faraó acolheu bem Hadad, a ponto de dar-lhe em casamento a irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu um filho chamado Genebate, que foram criados por Táfnis no palácio real. Ali, Genebate viveu com o próprio filho de Faraó. Enquanto estava no Egito, Hadad soube que Davi tinha descansado com os seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadad disse a Faraó: deixa-me voltar para a minha terra. Faraó diz: o que falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Perguntou o Faraó. Nada me falta, respondeu Hadad, mas deixa-me ir. Essa história vai nos mostrar que o Senhor, para punir a Salomão pelo ato que Salomão cometeu de ter idolatrado a outros deuses e ter escolhido isso para a sua vida, o Senhor ele levanta alguns adversários. Exatamente uns 3 adversários que o Senhor levanta contra Salomão. Nós vamos ver que um desses foi Hadad, um homem edomita que acabou se levantando contra Salomão. A Bíblia vai nos dizer que o que acontece, que quando no tempo de Davi, pai de Salomão, se a gente voltar a Bíblia um pouco atrás, no livro de 2 Samuel, versículo de número 8, nós vamos ver que Davi, ele vai conquistando algumas cidades, alguns povos, e ele vai ganhando algumas batalhas. E no meio dessas batalhas, nós vamos ver que estava lá o povo edonita. E esse povo edonita, como nós acabamos de ler aqui, em 1 Reis, capítulo 11, que quando Davi, ele vai conquistando essas terras, ele acaba matando todos os edonitas. Fala que o comandante dele, que era Joabe, se fez meio que acamparam ali em Edom e massacraram todos os soldados que estavam ali, todos os edonitas, e ficou ali por volta mais ou menos de uns 6 meses, sepultando ali, enterrando os edonitas e tomando posse do território. E a Bíblia fala que esse Hadad, ele era um príncipe, filho do rei, ele ainda jovem conseguiu fugir. Então, ele foge com alguns oficiais de seu pai. Por que eu citei aqui 2 Samuel? Porque fala mais ou menos o que aconteceu, para a gente ter um pouco mais de entendimento. Não sei se vocês lembram, a gente já estudamos 2 Samuel, e fala que Davi, quando ele constrói a casa dele ali, ele fala: poxa, eu tenho um lar, mas o Senhor habita em tendas ainda. Não é legal que o Senhor habita em tenda? Eu, sendo homem, rei, falho, já tenho um palácio, e tudo, e o Senhor, então, ele coloca no seu coração de construir um templo para o Senhor, Não sei se vocês lembram, eu vou trazer um pouco só para vocês, refrescar a memória de vocês. Aí ele conversa com o profeta Natan. Natan, o que você acha? Natan falou: poxa, boa coisa isso, vai e faz, que eu sei que o Senhor é contigo. Porém, na mesma noite, o Senhor fala com o Natan e fala: fala para Davi
gostei, legal, boa atitude, porém, não é ele que vai construir o templo, e sim o seu filho Salomão. Davi, ele ora a Deus, ele pede perdão a Deus, que se por acaso, né, foi interpretado de uma forma errada, mas ele se humilha diante de Deus, e o Senhor abençoou a Davi pela sua atitude, porque Davi poderia falar, opa, peraí, eu sou o rei, pô, estou ganhando as batalhas, estou fazendo tudo, eu vou construir o templo e pronto, e ter tomado a frente de Deus. Mas como nós aprendemos que Davi, ele sempre foi um homem segundo o coração de Deus, teve suas falhas, teve seus erros, porém Davi sempre procurou andar na vontade de Deus, né? Então, a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 8 de 2 Samuel, que, versículo 13, que quando ele vinha matando e derrotando moabitas, né, os adonitas, né, e também ele matando o pessoal lá da Síria, que nós vamos ver, que é um outro adversário que se levanta contra ele. A Bíblia fala no livro de 2 Samuel, capítulo de número 8, versículo 13, ó, Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edonitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edonitas. O Senhor dava vitória a Davi em tudo, o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ele ia. Então você vê aqui, mais ou menos, o que está escrito lá em 1 Reis, que a gente acabou de ler. Davi, ele voltando da guerra, após ter matado o rei Hadadezer, ele passa ali então por Edom, e ele acaba também matando todos os edonitas, faz ali o seu acampamento militar, né, e toma posse daquela cidade, sujeitando a eles a contribuir com impostos e tal, para o povo de Israel. Então isso aqui é só para a gente ver a origem da história que tinha acontecido aqui com Haddad, ó. Eu coloquei aqui, ó, só para os irmãos ver, né? Aqui é a história de Haddad, que vai falar do capítulo 11, versículo 14 até o 22. E aqui foi o que nós acabamos de ler, que é a explicação do que aconteceu. Edom, irmãos, Edom, ele está aqui, ó, tá vendo? Aqui, a nação de Israel, aqui fica Edom, onde que esse Haddad estava, onde ele morava. O pai dele era rei daqui de Edom, ele era príncipe daqui. Ele acaba fugindo. Esse mapa aqui ele não está completo, ele foge, a Bíblia vai dizer que ele parte de Midian. Midian está mais aqui embaixo, ó. Pensa aqui comigo que tem um mapa, uma continuidade do mapa aqui embaixo, tá? Então, Midian é um pouco mais aqui embaixo. Ele passa em Midian, isso está no versículo 18, e depois ele vai para Parã, deserto de Parã, que fica mais ou menos desse lado aqui, ó. Tá vendo? Edom, aqui fica Midian, Parã fica mais ou menos aqui no meio, onde fica próximo do Monte Sinai, onde o povo de Israel passou quando saiu do Egito. E depois ele vai para o Egito, que fica mais ou menos aqui do lado esquerdo. Quando ele soube que Davi tinha morrido, e Joabe também, ele falou, opa, vou voltar para a minha terra, e vou ir contra o povo de Israel. Então, o que acontece? Nós vemos que esse adversário, Haddad, e também Rezon, que a gente vamos ver, o próximo adversário que se levanta contra Salomão, são adversários que nem era do tempo de Salomão, era do tempo de Davi, né? Você vê que eram jovens, meninos, quando Davi saiu massacrando tudo, ele conseguiu escapar. Ele aqui, Haddad aqui devia ter mais ou menos a idade de Salomão. Salomão aqui tinha mais ou menos, irmãos, uns 50 anos, Salomão ele tinha aqui, né? Porque se a gente for ver, ó, Salomão, ele
ele toma a posse do reinado, ele tinha na faixa entre 18 a 20 anos de idade, mais ou menos, né? A Bíblia vai falar que ele demora 7 anos para construir o templo do Senhor e 13 anos ele demora para construir o seu palácio, somando um total de 20 anos, né? Então, eu deduzo que aqui, se ele foi com 20 anos tomou posse, e mais uns 20 anos passou, já se passaram 40 anos, né? Ainda tem mais uma caminhada aqui, até ele chegar a essa desobediência aqui. Eu acredito que Davi, ele está na faixa etária aqui de uns 50 anos, mais ou menos, entendeu? 50 anos a 48, por aí, nessa faixa etária de idade aqui, que Salomão, na realidade, ele está com essa idade mais ou menos. Esse Haddad, ele também está próximo a essa idade, entendeu? Então você vê que é um adversário do seu pai, né? Nem era do tempo dele, acabou tornando de novo para poder ser uma pedrinha de tropeço na vida de Salomão. O segundo inimigo que se levanta contra Salomão, e isso foi permissão de Deus por a desobediência a ele, está no livro de 1 Reis também, capítulo 11, versículo 23 ao 25, que é o tal de Rezon. Fala assim, ó, a Bíblia: e Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram, e assumiu o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu, e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Haddad. Assim Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Então, além de Haddad, que era um edonita, ele ficava no sul de Israel, teve também esse Rezon, que ele era um servo fugido de Hadadezer, que ele reinava aqui, ó, na Síria. Esse Hadadezer era rei da Síria. Então, quando Davi, ele sai daqui e ele começa a ganhar posse aqui do povo, esse Rezon, ele tinha fugido de seu servo, né? Então, ele não estava aqui na matança. Quando Davi, ele morre, esse Rezon, ele restitui de novo para, né, Damasco, e ele acaba ali criando meio que um clã ali, vamos dizer assim, né? Um povo ali para poder ir contra Salomão. Nós vamos ver também, falando isso, lá em 2 Samuel, capítulo de número 8 também. Deixa eu colocar aqui. 2 Samuel 8, versículo 3 ao 6. Algum irmão poderia ler para mim, por gentileza? 2 Samuel, capítulo de número 8, versículo 3 ao 6. Obrigado. Então, aqui é Davi, nessa mesma
trajetória, quando ele sai de Israel, ele sai aqui derrotando o rei Hadadezer, vai descendo até chegar aqui em Edom, e o Senhor foi dando vitória para ele. Esse servo de Hadadezer, Rison, ele consegue fugir, mas ele volta, e a Bíblia fala que ele foi inimigo de Salomão durante todo o seu reinado. Parece, irmãos, parece até ser pessoas insignificantes, que não significava nada, né? Porque são dois povos destruídos e são dois povos que estavam sujeitos à nação de Israel. Porém, como a Bíblia diz que tanto Hadad quanto Rezon foram uma pedra no sapato de Salomão. Eles sempre ficavam fazendo cilada aqui quando na fronteira ali, talvez como tivesse algum comércio, alguma coisa, alguma troca de comércio e tal. Eles sempre eram uma pedra de tropeço, sempre tentando um aqui pelo sul, né, que era Hadad, e esse Rison aqui pelo norte da nação de Israel, sempre criando pequenos conflitos, mas que era uma pedra de sapato, né? Você imagina você pôr um tênis e ter uma pedrinha ali, que chato que é, né? Às vezes você acha, mas são povos pequenos, não faz diferença alguma, né? Mas uma comparação que é bem interessante, né? Às vezes quando uma situação que você acha pequena e acha que não tem significância nenhuma, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque você eu acredito que a maioria aqui já passou por isso. Quando você vai se deitar, né, para dormir, e um pequeno mosquito está ali no seu quarto. Como é difícil dormir com esse pequeno mosquito, irmãos. Parece ser insignificante, não faz, parece diferença nenhuma, mas ele fica ali no seu ouvido, zzz, né? Está ali dormindo, ele zzz, no seu ouvido, e você não consegue. Então, uma coisa pequena, insignificante, mas que te perturba a noite inteira, e você acaba até tendo insônia, não conseguindo dormir. A mesma coisa eram esses adversários que vinha contra a nação de Israel por conta da desobediência que Salomão teve com Deus. Então, o Senhor levanta um adversário do norte, um adversário do sul, e o outro adversário vai ser de casa, né? Nós vamos, semana que vem, falar um pouco sobre Jeroboão, que era um adversário de dentro de casa, né? Então, nós esperamos pessoas se levantar de fora, mas de dentro a gente nunca espera, não é verdade? Mas, como eu disse, tudo isso era plano de Deus, né? Tudo isso era permissão de Deus para que Salomão viesse ser punido pela a atitude que ele teve de adorar a outros deuses. Eu vou estar encerrando a aula por aqui, porque nós vamos ter o café congregacional, não é verdade? Então eu não quero me prolongar muito, só para a gente fazer uma reflexão de tudo isso. É isso que acontece, irmãos, quando nós desobedecemos a ordem do Senhor. O Senhor, Ele permite que algumas coisas aconteçam. Então, o Senhor, Ele nos prova para que nós venhamos despertar, né? Ele fala aqui no versículo 11, versículo 11, capítulo de número 9, ele fala assim, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe tinha aparecido. O Senhor tinha aparecido para Salomão 2 vezes. O Senhor sempre, ele colocava uma condição, né? Ele falou para Salomão, se a gente for ler aqui no capítulo, quer ver,
capítulo de número 9 de 1 Reis, versículo 4, ele fala assim, ó: e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, e se fizer tudo o que ordenei a você, obedecendo os meus decretos, as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometido a Davi seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel. Então era uma promessa, mas uma promessa condicional, né? Se você for fiel a mim, e o Senhor, ele, da mesma forma, ele fala para a gente, né? Se nós obedecemos a Deus, o Senhor, ele nos abençoa, o Senhor, ele nos guarda, né? O Senhor, ele nos protege. Isso não quer dizer que ele vai nos tirar de certas situações, não, mas ele vai te fortalecer. O Senhor, ele vai te dar graça para você passar por dificuldade, por problemas, né? E por adversidade, porque a provação, nós vemos que ela parte de Deus. O Senhor, ele nos prova para nós sermos aprovados por ele, né? E a aprovação que Deus, ele nos dá é para nós adquirirmos maturidade, é para nós, né, crescermos na fé, nos aproximarmos mais de Deus. Então, sempre quando Deus, ele permitia um adversário se levantar contra o povo de Israel, era porque o povo de Israel estava, né, se desviando. Então era uma forma, ou uma nação se levantava, ou você vê Israel sendo levado cativo. Tudo isso era forma do Senhor repreender a nação de Israel, como um pai que ama o seu filho, para eles poderem voltar, né, de onde eles tinham se perdido. Então, por Salomão ele ter se perdido ali no meio do caminho, né, apesar de ser um homem muito sábio, e até parece ser algo inaceitável. Pô, como que pode o homem mais sábio do mundo, o homem que tinha a sabedoria de Deus, ele errar dessa forma? Não é verdade? Mas é como nós falamos semana passada, que quando nós usamos a sabedoria, né, e a sabedoria que ela não é filtrada por Deus, refinada por Deus, quando nós queremos tomar a nossa própria atitude, mostrar, é isso que acontece, ó. Nós acabamos dando passo errado. Salomão, ele pecou contra Deus, primeiramente porque ele desobedeceu a Deus, e depois acarretou todas essas consequências, o Senhor falando para ele: já que você escolheu isso para você, então, né, receba essas punição, que foi esses dois povos, e um que nós vamos falar semana que vem, que é de dentro de casa. E esse foi um que deu mais trabalho para Salomão. Tá bom, irmão? Semana que vem nós damos continuidade. Que Deus abençoe a igreja e agradeço a oportunidade.